Sabe que existia um poeta que certa vez disse assim: eu pedi a Deus paciência e Ele me deu oportunidades para exercer a paciência. Acho que temos pedido paciência, né, gente? Obviamente estou falando do resultado da empresa adorável Ernest Young, uma série de coisas. E eu sei que nós sempre falamos para muitas pessoas, sempre falamos para o divulgador, sempre falamos para os críticos de plantão, porque é impressionante, parece que nós precisamos nos tornar adeptos à filosofia da Madonna, fale bem, fale mal, mas fale de mim, porque inevitavelmente existem as pessoas que só estão ali acompanhando para depois poder dizer, eu sabia que não ia dar certo. Mas hoje eu quero fazer algo extremamente atrevido e preciso da ajuda de vocês para quem sabe conseguir fazer com que isso chegue especificamente a uma pessoa, a senhora juíza Thaís Calil de Queiroz, lá do Acre. Senhora juíza, vamos por partes aqui. Em primeira instância, eu reconheço que em muitos aspectos, alguns divulgadores faltaram com respeito, falharam para com a senhora, afrontaram a autoridade que a senhora representa. Porque, inevitavelmente, nós temos conhecimento de pessoas que apontaram para carros esportivos e disseram, olha, se a senhora juíza quiser, a gente deixa esse aqui. E isso aconteceu lá no Acre, Rio Branco. Só que essa é a minoria. A maioria são pessoas de bem, pessoas de boa índole, que jamais ocorreu-lhes faltar com respeito para uma hierarquia instituída em nosso país. Segundo lugar, senhora juíza, eu entendo, baseado na oportunidade que estivemos no Acre, que a senhora iria nos receber, baseado nesse fato, eu entendo que existe uma sensatez oriunda da senhora, só que não adiantava falar com a senhora naquela oportunidade, porque o caso estava na mão da promotoria. E nós aprendemos a duras penas e recebemos tal informação com muita propriedade dentro da sala do Joaquim Barbosa, em Brasília, na oportunidade que lá estivemos. Descobrimos, ou fomos lembrados, de que existe um código de ética entre os juízes, entre promotoria e juiz e afins, e um não desabona a autoridade do outro. Mas a senhora há de convir comigo que essa situação está se tornando um tanto quanto insustentável, eu diria patética, eu diria definitivamente um insulto à inteligência de qualquer ser humano. Hoje, se nós pararmos para analisar bem friamente, a senhora, por um período de tempo, eu acredito que a senhora passou por um inferno e talvez esteja passando até hoje. Onde se fez necessário contratar segurança para acompanhar os seus pequenos na escola ou coisa dessa natureza, mediante a iminência de alguma coisa ruim que viesse a acontecer, mas o tempo passou e ninguém fez nada, absolutamente nada de ruim. E sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas que estão envolvidas nesse negócio são pessoas passivas de revolta, passivas de indignação, passivas de um senso de justiça, mas no entanto são pessoas boas. É bem verdade que existiam ratos, seres humanos desprezíveis, medíocres, patéticos, que faziam parte desse elenco. Mas, no entanto, os mesmos, como é típico dos ratos, pularam do barco quando o barco ameaçou, quem sabe, passar por adversidades e por algumas tempestades. E essas mesmas pessoas fundaram empresas posteriormente, faturaram milhões de reais e, no entanto, estão aí, tirando foco ao lado de famosos, vivendo a vida em iates de luxo e coisas dessa natureza, sendo que os mesmos participaram de literais golpes. E para estes não acontece nada. Não acontece nada. Mas, no entanto, para o povo proletariado, isso acontece. Qual é o propósito de falar isso à senhora? A senhora é uma pessoa totalmente culta naquilo que a senhora se pronunciou, diferente de outras pessoas que participaram do elenco de todo esse enredo. A senhora demonstra uma sensatez. E o que eu quero dizer com isso é que a senhora, que é uma mulher extremamente culta, uma pessoa que estudou um monte, recebe um laudo de uma empresa nominada Ernest Young e esse laudo precisa de uma explicação. A senhora há de convir comigo que existe uma fé da parte dessa empresa, senhora juíza. Nós estamos falando de milhões de pessoas. Nós estamos falando de pessoas que depositaram sua linha de confiança e talvez a senhora contra-argumente dizendo é uma questão envolvendo o princípio da economia brasileira ou uma coisa dessa natureza, mas hoje o sistema de impostos do nosso país é a maior afronta à economia brasileira e, no entanto, para este nada acontece. Porque os piramideiros são outros. Os bastardos inglórios que usam terno e gravata são chamados de Vossa Senhoria em nosso país. Senhora juíza, nós precisamos que a senhora, por favor, considere isso tudo. Afinal de contas, não estão mais insultando somente a nossa inteligência, estão insultando a sua autoridade também.
Uma empresa fica por um período de tempo, fatura aproximados 4 milhões de reais para simplesmente dar uma resposta tão turva que se faz necessário uma explicação para tal resposta. E as pessoas ainda se dão ao luxo de dizer: olha, nós estamos julgando essa questão, mas nós não queremos ter o nosso nome vinculado, nem nossos currículos ameaçados. A senhora não acha que isso está cheirando mal? Eu sei, a senhora já se posicionou contrário a isso. Já se posicionou nos autos dizendo que a senhora exige, sim, não somente a linha de competência, como também a identidade de cada indivíduo participante disso, mas não é insultante saber que uma empresa fatura aproximados 4 milhões de reais para dar uma resposta, e depois essa resposta, independente do nível cultural das pessoas, se faz necessária uma explicação para a mesma, e eles querem mais 90 dias para tal feito? Senhora juíza, talvez a senhora diga que fomos gananciosos, talvez a senhora argumente que nós poderíamos muito bem ter trabalhado, ter estudado. Não conheço a sua realidade de vida, mas com toda certeza a senhora pode ter plena convicção de que muitos de nós não tiveram acesso às oportunidades que outros puderam. Muitos de nós não tiveram o amparo oriundo de uma família que pôde escorar um estudo digno ou que pôde ter um seio familiar estruturado a ponto de proporcionar sabedoria para todos. E, no entanto, trabalhamos dia após dia feito literais cavalos na busca incessante de ser alguém melhor. E a gente não consegue, sabe por quê? Porque pessoas de boa índole nesse país, a menos que consigam ou nascerem em berços esplêndidos ou virarem as costas para tudo aquilo que é preceito de fundamento, não conseguem fazer alguma coisa. Não consegue, de repente, nos limitamos a dobrar os joelhos e pedir a cada noite que Deus tenha misericórdia, nos concedendo a oportunidade de um dia evoluirmos na vida sem que para isso tenhamos que vender a alma ao diabo. E aí nos depara uma oportunidade, nós vemos ali uma condição para finalmente fazermos alguma coisa de forma decente, e a senhora precisa saber que eu não tenho a necessidade de ter um carro suntuoso, importado na garagem da minha casa. Eu não preciso ter uma garagem de casa ou uma casa com vista para o mar ou coisa dessa natureza. Eu não preciso disso, mas faz parte dos meus anseios ter um meio de locomoção e um cantinho para poder chamar de meu lar. E através da empresa isso estava acontecendo. Isso estava acontecendo. A senhora disse nos seus autos que a senhora estava nos protegendo. Eu não me sinto protegido, senhora juíza. Eu não me sinto, muito pelo contrário, eu me sinto lesado, eu me sinto violado, eu me sinto violentado. Porque a gente pega, se articula, se organiza e de repente se depara com uma situação de tamanha impotência, concluindo que as pessoas de boa índole só vão para trás. E a senhora é a juíza do caso. Se a empresa Ernst Young está agindo de má fé, a senhora teria sensibilidade para tal. Se a senhora sabe que o restante do elenco e o fundamento desse processo é definitivamente, contraditoriamente infundado, a senhora tem sensibilidade para isso. A senhora fez um juramento quando juíza, quando se formou. E o que dizia seu juramento? Prometo, no exercício das funções do meu grau, acreditar no direito como melhor forma para a convivência humana, fazendo da justiça o meio de combater a violência e de socorrer os que dela precisarem, servindo a todo ser humano, sem distinção de classe social, poder aquisitivo, buscando a paz como resultado final. E, acima de tudo, juro defender a liberdade, pois sem ela não há direito que sobreviva, justiça que se fortaleça e nem paz que se concretize. Assim prometo. Foram suas palavras, seu juramento. A senhora não acredita que é chegado o tempo de colocar isso em prática, senhora juíza? A senhora tem o poder de fazer essa decisão realmente valer. E eu preciso dizer que se nós somos passivos de julgamento, então a senhora, por favor, nos julgue. Se nós fomos encontrados em falta, então, por favor, nos condene. Mas se a justiça está a nosso favor, então, por gentileza, faça a justiça acontecer. Quem está lhe pedindo aqui não é um representante de um pai de família, não é um filho, como infelizmente nós temos lidado com pessoas que têm sua família dissipada por uma decisão que hoje as pessoas pensam que foi uma decisão equivocada. Aqui quem pede a senhora encarecidamente que considere essa questão é um brasileiro que acredita piamente que panelaços não resolvem problemas, que greves não resolvem problemas, que violência não levam a lugar algum.
Mas se eu não for acreditar no senso da justiça, em que nós podemos pautar nossa credibilidade, senhora juíza? Eu peço encarecidamente que a senhora considere isso tudo. O prazer da dúvida nisso está definhando o coração das pessoas. E a senhora tem o poder de chamar para si a responsabilidade. Faça todas as perguntas que julgar necessária, faça todo o julgamento que assim necessário for. Mas entenda que nós precisamos de um desfecho para tudo isso. E que a justiça seja feita independente da consequência da mesma. Mas se a senhora realmente está nos protegendo, então nos permita saber que isso de fato está acontecendo. Porque nós não sentimos assim. Que Deus possa lhe dar sabedoria e que isso possa acontecer em breve. É isso.